Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor ter nos dado mais esta grande oportunidade de estarmos meditando na sua palavra. Para mim é uma satisfação cada vez maior e até sabendo que você também tem feito isso comigo, tem nos ajudado e tem compartilhado as nossas mensagens. Mas eu quero ler com você aqui no segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos, terminada a construção do primeiro templo, aliás, do templo de Salomão, lá em Jerusalém, o rei Salomão, alegre por ter herdado aquela promessa de Deus de que ele construiria esse templo, ele toma algumas decisões ali com o coração retumbante de alegria, e ele recebe a aprovação de Deus. É bom quando nós fazemos alguma coisa que agradamos a Deus. Aliás, nós somos chamados, fomos criados para sermos a glória de Deus e para agradá-lo em tudo. Assim, nós estaremos caminhando para o céu. E a primeira decisão que o rei Salomão tomou foi levar a Arca do Concerto para o templo, para o novo templo. Essa arca, ela estava, depois que ela foi tomada pelos filisteus, ela estava na casa de Abinadab. Passou 20 anos na casa de Abinadab, e quando o rei Davi foi ungido rei do reino único, ele tomou essa arca para levar para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ali houve uma inovação. Deus disse que a arca deveria ser carregada nos ombros de homens, de sacerdotes. Mas inventaram ali um carro de bois e levaram a arca. 2 homens, Uzá e Aiô, levando a arca. E a Bíblia diz que quando os bois tombaram, o carro tombou, a arca ia caindo e Uzá segurou a arca com a mão e desagradou a Deus e foi fulminado ali. E Davi, a Bíblia diz que ficou muito triste por ter produzido aquela ferida, por ter visto alguém morto num trabalho que ele estava fazendo. Então ele mudou inicialmente o foco, o pensamento, e não levou a arca para o templo, deixou na casa de Obed-edom. Mas a Bíblia diz que depois Deus começou a abençoar Obed-edom e a família. E alguém levou a história a Davi. Rei Davi, Deus está abençoando maravilhosamente a arca, a casa de Obed-edom e a família dele por conta da arca que está lá. E isso animou muito a Davi, que foi lá na casa de Obed-edom, pegou a arca e levou para Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele estava entrando em Jerusalém, ele dançava, ele cantava, ele se alegrava, e a sua esposa reprovou aquele ato, mas ele não se incomodou. Então ele leva a arca para Jerusalém. Mas quando Salomão constrói o templo, ele pega a arca onde estava ali, onde o pai tinha deixado, e leva para o templo. Então a primeira providência tomada depois de que Deus disse que ele construiria o templo, foi que ele levou a arca para o templo. Ele guardou a arca do concerto, que era simbolizar a presença de Deus, para o templo.
Isso nós podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, ou 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Mas, em seguimento a isso, a Bíblia diz que Salomão reuniu o povo em Jerusalém em ações de graças. Em ações de graças, pela construção do templo. E a Bíblia diz, está registrado no capítulo 6, 6 e 7, do livro do 2 Crônicas, a longa oração que Salomão fez em gratidão a Deus por ter permitido que ele construísse aquele templo. E por isso, por esta gratidão, por esta ação de graças, por essa reunião, por esse conhecimento que ele deu ao povo do grande Deus, o Deus da arca, o Deus do templo, o Deus de Jerusalém, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, diz a Bíblia que Deus aprovou aquele momento. Eu quero ler com você em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, que diz, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Glória a Deus. Que maravilha quando nós fazemos alguma coisa e ao terminar nós temos a certeza de que agradamos a Deus. Deus estava cumprindo a promessa ali pela vida de Salomão. Mas Salomão naturalmente ficou regozijado em saber que aquilo que ele estava fazendo, apesar de ser uma promessa de Deus, recebia também agora a aprovação desse mesmo Deus pelo fogo. O fogo que simbolizou a aprovação de Deus, e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. Aleluia! E ali naquelas orações, depois que a construção do templo, Salomão reconhecendo que o povo era pecador, que o povo de Israel era um povo obstinado, um povo de um coração duro. No capítulo 26, versículo 26, o nosso irmão, o rei Salomão, ele faz uma confissão a Deus e um pedido. Quando ele diz, ó Deus, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve desde os céus, e perdoa o pecado deste povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e dá chuva sobre a sua terra, que deste ao teu povo em herança. Esse é o pedido de Salomão pelo povo, quando o povo pecar, desde quando eles abram o coração e eles orem daquele lugar, que o Senhor perdoe e mande a chuva. A chuva era o sinônimo de progresso, de riqueza, de prosperidade. Aí Deus responde no capítulo 7, versículo 14. Ele diz, e se o povo que se chama pelo meu nome, apesar desse povo estar pecando, Deus ainda continua segurando firme a herança. Não rejeitou ainda esse povo. E se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse mesmo povo pelo qual Salomão orava, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que Deus ele impõe algumas condições para ele fazer isso. Primeiro ele diz que o povo tem que se humilhar. Há pessoas por aí que estão determinando a Deus. Eu determino, não é assim. A Bíblia diz que o povo tem que se humilhar. Segundo, o povo tem que, humilhado, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor. Não é apenas orações vazias, palavreado bonito, bem colocado, não. Buscando a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Essas são as 4 condições que Deus impõe
para que ele ouça do céu, perdoe os pecados e sare a terra. Glória a Deus. Que essa também seja a trilha de cada um de nós, de nós crentes, de quando quisermos alguma coisa de Deus, não determinarmos, não acharmos que Deus é o nosso parceiro. Não, Deus é o nosso Deus. A Bíblia diz que aquilo que nós buscarmos em nome de Jesus, Ele faz. Mas não é determinando, não é querendo negociar, que Deus não negocia com ninguém. A Bíblia manda que nós devemos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter. Assim, certamente, as promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas, como se cumpriram lá na vida do rei Salomão. E as promessas de Deus, o apóstolo Paulo diz que são fiéis e verdadeiras, porque fiel é o que nos prometeu. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.